Quero apresentar a minha esposa, Mariana. Ela me aguentou por 65 anos. Também quero apresentar o casal, Gilson e Sheila, amigos nossos, membros da igreja lá em Atibaia, que nos trouxeram para cá hoje de manhã. Eu vou ler alguns versículos no livro de Juízes, capítulo 7. Não precisam abrir, eu vou ler para vocês, começando no versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens, e com ele iam às imediações do arraial ao princípio de vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial. E todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial. 32.000 midianitas encheram o vale. Apenas 300 homens ao lado de Gideão tocaram trombetas, quebraram cântaros, revelando a tocha por dentro. Grande vitória por causa de cântaro quebrado, tocha brilhando. Agora eu quero ir para trecho em 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo escrevendo sobre outro tipo de brilho, o Evangelho, e outro tipo de cântaro, você e eu, membros desta igreja, 30 anos, jovem sendo ordenado pastor. Grande privilégio para nós estarmos com vocês esta noite. Eu vou ler mais alguns versículos em 2 Coríntios capítulo 4, começando com o versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O desafio para vocês e para mim. Nós, os cântaros, os vasos de barro, exibir a luz de Deus. Como é que você e eu fazemos isso? Reconhecendo dois fatos. Um, o Evangelho é luz. 2, nós somos vasos de barro. Versículo 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Vocês sabem pela experiência como o Deus deste século resiste o que vocês procuram fazer aqui nesta cidade. Meus pais eram missionários na República da Guatemala, na América Central. Eu nasci lá. Cresci lá até 14 anos de idade. E viajava com meus pais lá nas montanhas, numa tribo de índios lá, indo para vilarejos quando estavam celebrando certas festas no lugar, onde quase todo mundo ficava bêbado. Mas aqueles que eram evangélicos, crentes, reuniam na pequena igreja lá para cantar, para estudar a Bíblia. E pessoas de fora vinham para aquele lugar durante os 3, 4 dias. E à noite dormiam no lugar. E a nossa família escolheu um lugar no chão, lá na igreja, para dormir. Estava tudo escuro. Quando escutamos um grito lá fora e batendo na porta. Meu pai levantou, foi até lá para ver o que era. Voltou e explicou para nós que era um bêbado, gritando, traga luz, querendo poder ver onde queria andar. Naquele lugar, meu irmão e eu ficávamos parados ao lado da rua, vendo todo mundo embriagado, gritando, brigando, coisas feias. Mas lá dentro, grande contraste. Aqueles índios que conheciam a Jesus estavam cantando, estudando, glorificando a Deus. Não foi muito tempo depois disso, voltando em casa, a minha mãe perguntou para mim, Davi, você quer receber Jesus na sua vida? Eu lembrando do grande contraste entre aqueles que não conheciam Jesus, brigando e ficando bêbados lá na rua, com aqueles que conheciam Jesus, que cantavam, que estudavam, que davam glória para Deus. Claro que eu queria aceitar a Jesus na minha vida. Anos depois de alguns anos de estudo, depois de nós nos casarmos, finalmente
viemos para o Brasil. Os líderes da Palavra da Vida, 2 homens, que inicialmente vieram para o Brasil para trabalhar entre a tribo de índios, os Chavantes, lá em Mato Grosso. E o primeiro contato, eles estavam descendo o rio numa canoa. Quando viram lá na frente, precipício no lado direito, outro precipício no lado esquerdo, e lá em cima, nos 2 lados, os índios esperando com as flechas, prontos para atirar neles. Poderia ter sido o fim deles. Mas Deus cuidou. Ao passar por aquele lugar, um vento surgiu e nenhuma flecha acertou. Alguns anos mais tarde, eles foram mais uma vez para a tribo dos Chavantes. Esta vez, índios aceitando a Cristo como Salvador. E hoje tem igrejas naquela tribo, pastoreadas por os próprios índios. Deus fez grandes coisas lá. O Evangelho é luz. Lá na escola que nós temos em Atibaia, me lembro alguns anos atrás, um rapaz saiu da sala de aula e falou para mim: o que estudamos esse período lá na sala foi sobre perdão. Eu estou sentindo que eu preciso voltar para casa. Ele morava lá no Rio de Janeiro. Eu preciso voltar e pedir perdão para o meu pai. Eu falei, então vá. Mas eu vou perder algumas aulas. Tudo bem, melhor você obedecer o que está aprendendo de Deus, mesmo que perca algumas aulas, do que não obedecer. E ele foi. Mais tarde ele contou para mim que chegando lá em casa, falando para o pai, pedindo perdão, o pai olhou nos olhos dele, grato pela mudança que ele estava vendo na vida do filho dele. Volta para aquela escola. O pai não havia sido a favor do estudo dele lá, mas agora, vendo mudanças na vida do filho, fala, volta para lá, aprenda mais coisas lá. Estou pensando em vocês. 30 anos. O que Deus tem feito entre vocês nesta cidade. Claro que cada um de vocês tem uma história que você poderia compartilhar. Coisas que Deus fez na sua vida. Porque o Evangelho é luz. E o Satanás resiste. Mas vocês juntos nesta igreja, nesta cidade, são luz nesse lugar. Grande privilégio para nós estarmos com vocês neste dia de celebração. E grande privilégio para nós estarmos aqui na ordenação do seu pastor. Primeira coisa, o Evangelho é luz. Segunda coisa, nós somos vasos de barro. Esses vasos que Paulo está mencionando aqui são vasos simples, frequentemente usados para qualquer coisa, até para lixo, para esgoto. E nos leva a pensar, é só um vaso? Talvez sem muito valor. Paulo viu a ele mesmo, assim mesmo, como um vaso. E fala nesses versículos, um vaso para que a vida de Jesus se manifeste. O vaso de barro, às vezes, contém coisas preciosas, coisas de valor, até coisas brilhantes.
E Paulo está mencionando, ele é um vaso simples, não para chamar a atenção para si, mas para que o brilho de Cristo, a luz do Evangelho, venha a ser visto. Estou pensando nos próximos 30 anos desta igreja aqui. Quanta luz vai brilhar aqui nesta cidade. Através do ministério do seu pastor. É o que Deus quer fazer. Usar vocês aqui para brilhar, porque todos nós somos vasos simples, vasos de barro, para que a luz de Jesus brilhe. Aquele vale cheio de midianitas. 32 mil midianitas encheram aquele vale. Gideão só tinha 300 homens. Mas cada um tinha um vaso. E na hora certa, quebrou esse vaso, para que o brilho de dentro iria brilhar. E venceu os midianitas. Grande vitória. Eu estou imaginando cada vez mais vitória aqui em Registro. No estado de São Paulo, no país do Brasil. Grande número de pessoas ao nosso redor que ainda não estão ao lado de Deus. O Evangelho não está brilhando nas suas vidas. Mas na medida que brilha em nossas vidas, mais e mais pessoas poderão enxergar e talvez aceitar o que Deus quer nas suas vidas. Essa é a minha mensagem hoje. Meu pastor, vocês, nós, somos simples vasos de barro. Podemos até ser quebrados para que a luz do Evangelho brilhe para os que estão ao nosso redor. Que Deus continue abençoando esta igreja, seu pastor, brilhando através de vocês, porque nós somos simplesmente vasos